Olá pessoal, meu nome é Renato e hoje nós vamos conversar um pouco sobre contracultura, aquele movimento social iniciado ali em meados da década de 50 e que teve seu auge na década de 1960. Antes, vamos observar alguns conceitos e o conceito de cultura vai nos ajudar bastante a entender toda a nossa conversa de hoje. Cultura, em geral, é um conjunto de saberes, de artes, religiões, hábitos e costumes. Normalmente, esse conjunto torna-se uma regra social dentro de uma determinada comunidade. E tudo aquilo que se desvia desse conjunto de regras é considerado estranho, é considerado anormal. Aí que vem a contracultura. Porque a contracultura é justamente um movimento de contestação da cultura vigente. A contracultura tenta desafiar os padrões de comportamentos estabelecidos pela sociedade. Ao contrariar esses conjuntos de regras sociais, o movimento busca fazer uma crítica moral profunda e tenta mostrar que é uma falha cultural e que essa falha deve ser corrigida. Enfim, nós já observamos os conceitos de cultura e de contracultura, mas agora a gente precisa voltar para a década de 60 e para a década de 50 e analisar esse contexto histórico em que o movimento está inserido. Porque é aquilo que eu sempre falo, todo processo histórico, todo processo revolucionário, ele é um processo longo e gradativo. Sempre há um antes, um durante e um depois. Com a contracultura não foi diferente. Nesse contexto histórico, nós temos o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós temos uma sociedade ainda que herda os horrores cometidos no conflito, uma sociedade muito conservadora, uma sociedade muito tradicionalista. Saindo desse contexto, nós temos a Guerra Fria, onde o mundo é dividido entre ideologias políticas e econômicas. De um lado nós temos a União Soviética, do outro lado nós temos os Estados Unidos. E no meio desse balaio nós temos o quê? Nós temos uma insegurança muito grande. A qualquer momento pode estourar um conflito nuclear. Nós tivemos, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba. Ou seja, a Guerra Fria ela acaba trazendo um desânimo, um descrédito muito grande, principalmente na juventude, porque ela se vê sem futuro. A juventude, durante esse período de Guerra Fria, ela não tem muita perspectiva, porque ela vive constantemente sob esse perigo de um novo conflito mundial por conta dessa guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Outro contexto interessante é o contexto da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã ela iniciou ali em metade da década de 50 e prolongou por 20 anos. E esse conflito no Vietnã ele trouxe marcas muito profundas, tanto para a sociedade vietnamita, tanto para a sociedade estadunidense. Outro ponto importante que nós merecemos observar é o grande crescimento econômico que houve logo a Segunda Guerra Mundial. A Europa estava completamente devastada. Ela precisava de ter planos de desenvolvimento econômico, plano de reestruturação econômica, reestruturação das cidades, dos seus parques industriais, ou seja, todos esses planos de desenvolvimento acabou por fazer que houvesse um grande crescimento, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Agora, um ponto bastante dentro desse contexto é chamado Relatório Khrushchev. O Relatório Khrushchev ele foi publicado logo após a morte de Stalin, ali também na década de 50. E esse relatório ele trouxe luz a um personagem extremamente importante da história da União Soviética, que foi Joseph Stalin. Com esse relatório, nós podemos observar as atrocidades cometidas por esse governante. Nós tivemos expurgos, nós tivemos assassinatos, nós tivemos um verdadeiro genocídio, ou seja, a sociedade, tanto na União Soviética quanto aqui fora da Cortina de Ferro, ficaram horrorizadas pelos crimes cometidos por Stalin. Isso vai acabar trazendo o quê? Aquele descontentamento tanto da juventude, que olhava para a União Soviética como um modelo a ser seguido, ou para os próprios integrantes da União Soviética, que começaram a perceber os crimes cometidos pelo Stalin. Agora, para encerrar esse contexto histórico, eu chamo a atenção para a geração Beat, ou geração Beatnik. A geração Beat é um movimento de escritores e poetas, e esses artistas levavam uma vida nômade e fundavam comunidades de jovens anticonformistas e defendiam a criatividade espontânea. É bacana parar para observar essa geração Beat, porque eles vão acabar contribuindo para diversos outros movimentos de contracultura que nós iremos analisar numa próxima aula. Bom, pessoal,
Agora nós já analisamos alguns conceitos de cultura e contracultura e também observamos o contexto histórico. Agora nós vamos olhar mais para a contracultura, porque contracultura geralmente é uma política radical, uma política crítica à cultura vigente. Mas eu pergunto a vocês, que cultura é essa? É uma cultura conservadora, é uma cultura tradicionalista, uma cultura de mercado, uma cultura voltada para o consumo. Os adeptos da contracultura, eles eram contra a industrialização acelerada. Para eles, a base pela qual as sociedades ocidentais se desenvolveram foram responsáveis pelo surgimento da Primeira Guerra Mundial e também pelo surgimento da Segunda Guerra Mundial. Falando mais um pouco dessa questão da industrialização acelerada, percebemos um grande salto econômico, porém com vários efeitos colaterais. No pacote desse ciclo de prosperidade, surgiram também os problemas ecológicos e um grande aprofundamento da desigualdade causada pela concentração de renda. Nesse sentido, havia no movimento de contracultura uma crítica conjunta ao capitalismo e ao socialismo. Isso deixa claro que o movimento era fundamentalmente social, ou seja, era uma nova forma de contestação, uma nova forma de crítica social. Eles não eram anarquistas, eles não eram capitalistas, eles não eram socialistas. Eles estavam apenas contestando, eles estavam apenas criticando. Mais uma vez, pessoal, o movimento não poupava crítica ao capitalismo, ao liberalismo econômico que produziu a Guerra do Vietnã, iniciada entre 50 até 1975, 20 anos de conflito. E também não poupava crítica ao totalitarismo, ao socialismo ditatorial de Stalin e aquele socialismo autoritário. Vale ressaltar, por exemplo, as repressões da União Soviética em Budapeste e em Praga nas décadas de 50 e nas décadas de 60. Então, galera, os movimentos eles eram pautados por lutas de construção de identidade, por lutas de direitos civis, de movimentos pacifistas, movimentos ecológicos, feministas, raciais e de gênero. É possível perceber que os movimentos de contracultura conseguiram reunir vários segmentos da sociedade de diversos grupos sociais. Era um recado que a juventude da década de 50 e da década de 60 estavam passando, de que as transformações sociais não poderiam se resumir a modelos e políticas econômicas. Não se tratava apenas de modo de produção. O que interessava para essa juventude, para esses grupos sociais, era uma nova sociedade, mais igualitária, mais humana. Assim, os movimentos de contracultura questionaram não só os padrões de comportamento social, mas também os padrões estéticos, a religião, o sexo, as instituições sociais como o casamento, a família, a igreja, a escola, o Estado e o próprio trabalho. Então, galera, havia um desejo, uma necessidade de repensar a sociedade do pós-guerra. Havia uma rejeição, um questionamento dos padrões e dos valores culturais dominantes. Pessoal, o contexto da contracultura é de uma juventude, uma sociedade que necessitava de uma revolução. Só que essa revolução não necessariamente era no mundo político, mas no mundo de comportamento. Era o comportamento da sociedade, na construção de uma nova humanidade, uma mudança de cultura, uma mudança de pensamento. Bom, pessoal, esse foi a nossa conversa de hoje sobre contracultura. Nós analisamos alguns contextos, nós analisamos o conceito de cultura e de contracultura. No nosso próximo encontro, nós vamos analisar alguns movimentos de contracultura que mais se destacou na nossa história. Bom, pessoal, meu nome é Renato e essa foi a nossa conversa sobre contracultura aqui no nosso canal Plantão de História. Até a próxima, tchau, tchau!